Olá, segundo ano! Vamos continuar falando das plantas na aula de ciências? Isso, nós já falamos de diversos tipos de plantas, não falamos? Também falamos sobre as partes das plantas. Qual partes nós já vimos? Já vimos o caule, já vimos a raiz, já vimos que tem plantas baixas e rasteiras, outras plantas enormes, altas, não é? Não vimos? Vimos. E hoje nós vamos falar sobre flores e sobre as folhas e o processo reprodutivo também dessas plantas. Então, vamos nos aventurar nessa aula? Vamos lá! Vamos começar já falando sobre as folhas. Então, será que todas as folhas são iguais? Aí na apostila de vocês, na página 11, ó, tem essa imagem aqui. Embaixo dessa imagem tem um texto e nós vamos ler esse texto. Mas antes a professora quer falar, será que todas as folhas são iguais? Quando vocês pintam lá de verde e outro amigo pinta de outra cor, você corre contar para mim, não é? Fulano pintou tal folha de tal cor, a folha é verde. Não, hoje nessa aula nós vamos descobrir que não tem só folhas verdes. Vamos descobrir por quê? Então, ainda na página 11, ó, continua o textinho lá. Vamos ler com a professora? A imagem nos mostra folhas com diversos formatos e cores. Embora a maioria das folhas que vemos na natureza apresente a cor verde por causa do pigmento clorofila, podemos encontrá-las também em outros pigmentos, fazendo as folhas apresentarem cores diferentes, como vermelho, amarelo e marrom. Independentemente da cor da folha, sua função é a mesma e é muito importante para a planta. É por meio das folhas que as plantas realizam fotossíntese, lembra? Processo pela qual as plantas produzem o próprio alimento? Isso, a Pro falou sobre isso já. Respiração, absorção do oxigênio para obter energia. Lembra que ela precisa respirar? Isso mesmo. Transpiração, eliminação do excesso de água, não é? Então, a transpiração vai tirar aquele monte de água que está dentro dela, tá? Para ela não morrer com tanta água, ok? Agora, na página 12 de vocês, ó, flor. Olha que belo jardim aqui. Será que todas as flores são iguais? Qual é a função da flor na planta? Vamos descobrir? Então, lá. As flores são responsáveis pela reprodução das plantas. Geralmente são coloridas, podendo ou não exalar odores que atraem animais que vão auxiliar no processo de reprodução por meio da polinização. Olha que legal! Então, vamos ver primeiro aqui o que é exalar. Exalar, emanar, espalhar odor, perfume, cheiro. Então, odor é cheiro, tá? Perfume. Polinização, transferência de órgãos de pólen da parte masculina da flor para a parte feminina. Isso nós vamos falar agora nessa aula. Então, observa aqui, ó, o hibisco, a azaleia, o lírio, a orquídea e a hortênsia. As flores são órgãos reprodutivos das plantas e podem ter inúmeras formas e cores. Lembra que a Pro sempre fala na aula, não pode pintar tudo igual porque as flores não são todas iguais? E isso agora aqui a Pro está mostrando por quê. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre a reprodução delas. Vamos lá? Então, lá ainda na página 12, ó, a maioria das flores é constituída de uma parte masculina, que é o androceu, e de uma parte feminina, gineceu, além de outras estruturas que podem proteger a flor e atrair os insetos polinizadores, conforme mostra o esquema a seguir, ó. Então, olha lá, as principais partes de uma flor. Vamos ver primeiro o gineceu, ó. Gineceu, olha onde que ele está aqui, o gineceu, ó. Isso, ó. Parte feminina, aonde as sementes serão geradas. Olha aqui que legal, né? Agora, o androceu, ó. Parte masculina,
produtora dos órgãos de pólen. Então, aqui produz o pólen, tá bom? E a pétala, olha a pétala, isso vocês conhecem muito bem, né? Geralmente colorida para atrair insetos polinizadores. Agora a Pro vai ler para vocês aqui, ó. Partes feminina e masculina de uma flor e suas pétalas coloridas. Viram? Então, a planta também tem a parte feminina e o masculino, ou seja, o órgão feminino e masculino para reprodução, tá? A gente não vê, mas elas também têm, ok? Pausa para beber água. Não esqueça que a professora falou nas aulas passadas que é muito importante beber água. Eu sempre deixo uma garrafinha já no jeito. Então, vai lá, beba água, descansa e volta para a gente continuar. Eu vou ficar esperando você aqui para beber uma aguinha. Beba sem vontade. Por quê? Porque a água é necessária para o nosso organismo. Às vezes, eu já falei isso em sala de aula para vocês, que muitas vezes eu bebo água sem vontade, porque o meu corpo precisa. E lembra que eu falei para vocês uma vez? Me ajude a lembrar de beber água? Isso, então agora é hora de beber água. Vai lá beber e dá pausa aí e já volta para a gente conversar de novo. Bebeu aguinha? Se hidratou? Então vamos voltar para a nossa aula. Então na página 13 de vocês aí, tem essas imagens lindas e tem esse texto aqui. Vamos ler com a professora o texto primeiro? Então vamos lá. Polinização e seus agentes. Vamos descobrir o que é polinização e seus agentes? Vamos lá então. A polinização é um processo importante para o ciclo de vida da planta. Por meio dela, é possível acontecer a união do grão de um pólen masculino com o óvulo feminino, momento chamado de fecundação, quando são geradas as sementes para que novas plantas possam nascer. Então, ó, vai juntar o quê? O grão de pólen, né? Vai lá e pega o grão de pólen com o quê? Com o óvulo feminino. Junta os dois que vai formar o quê? Sementinhas. E da sementinha que vai nascer o quê? Uma nova planta. Lembra que a professora falou? Planta sementinha no solo. Vem, joga aguinha, vem o sol, ou a chuva, o calor, o vento, a plantinha vai nascer. Mas para ela nascer precisa do quê? Da semente. E como isso acontece? Com o grão de pólen, que é minúsculo, a gente não consegue enxergar ele a olho nu, com o quê? Com o óvulo feminino da planta. Aí junta, vai para aquele lugarzinho na planta que a Pro mostrou agora, e o que vai acontecer? Vai formar a sementinha. Muito bem. Vamos continuar lendo? O pólen também pode ser levado de uma flor para outra pelo vento, mas das plantas que apresentam flores, a maioria é polinizada por algum tipo de animal, principalmente insetos como borboletas e abelhas. Aves como beija-flor e até mesmo morcegos também atuam na polinização. Assim, ao longo da evolução, as plantas com a maior reprodução foram aquelas que mais chamavam a atenção dos animais, com a sua cor, seu cheiro e quantidade de néctar, substância açucarada que as flores produzem justamente para atraí-los. Então, as flores com mais cores vibrantes chamam a atenção dos insetos. Por quê? Porque ela produz néctar, né? Uma suquinha que dá na planta que chama a atenção principalmente das abelhas, né? Dos beija-flores, dos morcegos, até moscas. Vocês acreditam nisso? Sim, e aí essas plantas, como elas são muito coloridas, mais bonitas e chamam atenção, elas são a que mais se reproduzem, ou seja, a que mais tem quantidades no mundo. Por quê? Por causa da cor, né? Não é verdade? Não acabamos de ler? Sim. Então, essas plantas, ela têm mais facilidade de reprodução pelo fato dela ser mais bonita, mais alegre, mais colorida. Até nós mesmos, né? Quando nós vimos uma planta colorida, não chama a nossa atenção? Então, as plantas têm um objetivo que não é chamar a nossa atenção, e sim dos insetos polinizadores que vai fazer o quê? Com que
elas se reproduzem, ou seja, que elas não acabem, que elas nasçam em outros lugares. Mas também, do mesmo jeito que tem esses tipos de flores, no mundo animal e no mundo vegetal, também os animais, não só os insetos, também fazem isso. Por exemplo, um passarinho, ele come um mamão, lembra que a Pro falou? Depois ele engole a sementinha, não engole? Essa sementinha vai sair o quê? Nas fezes dele, no cocô, não é? E vai geralmente cair numa terra essa sementinha. E dessa sementinha vai nascer outra planta. Lembra que eu falei para vocês que os passarinhos vão lá e pegam a goiaba e comem a goiaba? A semente da goiaba é bem pequenininha, não é? Ele engole, vai sair nas fezes dele. As fezes vai cair na terra e vai nascer outra planta. Então, os animais e os insetos têm grande importância nessa cadeia aí, para poder o quê? Reproduzir novas plantas, tá bom? Na página 13 ainda, olha lá. Você imagina o que esses animais estão fazendo nessas flores? A professora acabou de falar, né? Estão se alimentando do néctar. Essa relação entre os animais e as flores é muito benéfica, muito importante, né? Pois por meio deles as flores conseguem se reproduzir. Enquanto os animais se alimentam, os dois lados saem ganhando. Assim, eles permitem a reprodução da planta com a formação de frutos e sementes. Portanto, a polinização ocorre da seguinte maneira: os animais, ao se aproximarem para buscar o néctar, encostam na parte masculina das flores, onde estão os grãos de pólen. Presta atenção aí, tá vendo? Ó? Os animais vão lá se aproximar para pegar o quê? O açuquinha da flor, não é? Aí eles encostam na parte masculina da flor. O que que acontece? O grão de pólen vai colar na patinha desse animal, ou na asa, ou em algum lugar, certo? Essa aproximação faz com que os grãos de pólen se soltem da flor e grudem nas patas ou nas asas ou em outra parte do animal. Olha que interessante. O animal, ao se deslocar para outras flores, soltam os grãos de pólen que caem sobre a parte feminina da flor, propiciando a reprodução. Olha que legal. Então o insetinho vai lá comer na planta. O que que acontece? O grãozinho de pólen gruda nele. Aí ele vai em outra parte da planta, que é a parte feminina, e o grãozinho se solta. E o que que vai acontecer? Vai acontecer a germinação, ou seja, a plantinha vai fazer o quê? Pegar esse grãozinho e levar para a parte feminina da planta, onde vai surgir o quê? A semente, lembra? Vamos ler essa curiosidade, ó. Benéfica, boa, positiva, propiciando, permitindo que aconteça. Então, propiciando significa permissão, tá? Vamos ver mais? Olha que interessante essa imagem aqui. Antes de eu ler aqui, ó, eu vou mostrar essa imagem, ler essa curiosidade, porque vocês devem estar bem curiosos aí, né? Uma abelha coberta de pólen faz o transporte dele, permitindo reprodução das plantas. Olha, ela está coberta de pólen. Então, quando ela for para a parte feminina da planta, o que vai acontecer? Esse grãozinho de pólen vai cair e vai permitir a reprodução. Vamos ler, Capro? Os grãos de pólen podem cair sobre a parte feminina da mesma flor ou de outra flor na mesma planta ou em outras plantas diferentes. Além dos animais, o vento também pode levar os grãos de pólen da parte masculina para a feminina da flor. No caso dos pinheiros, os estróbilos exercem a função das flores, mas são polinizados pelo vento e não precisam chamar a atenção de polinizadores. Então, olha que legal aqui, não é só os animais e os insetos, né, que fazem isso também. O vento, ó, se o vento for forte, vai levar o grão de pólen para o quê? Para uma flor mais próxima. E o que vai fazer? Vai acontecer também essa reprodução, tá bom? Porque o grão de pólen vai chegar lá na parte feminina da flor e aonde vai acontecer o quê? A reprodução, ok?
Agora, jogo rápido. Assinale as alternativas ou as afirmativas verdadeiras. Então, aqui no jogo rápido, você vai responder com X, ó. Só a afirmativa verdadeira, ó. Gineceu corresponde à parte feminina da flor? Tanto o gineceu como o androceu produzem grãos de pólen? Falamos nisso agora, né? Somente os animais agem como polinizadores? Será que só eles? Responde aí para a professora. Respondeu? Então vamos lá ver se você acertou. Assinale as afirmativas verdadeiras. Gineceu corresponde à parte feminina da flor? Tanto o gineceu como o androceu produzem grãos de pólen? Somente animais agem como polinizadores? Se você colocou gineceu corresponde à parte feminina da flor, você acertou. Parabéns! Vamos para a página 14. Página 14. Polinização e produção de alimento. O uso de pesticidas, substâncias químicas tóxicas, veneno, tá, crianças? Nas plantações para eliminar pragas, está entre as principais causas do desaparecimento dos polinizadores em algumas regiões, já que o veneno também age sobre eles. Além dos pesticidas, as alterações do meio ambiente em que vivem acabam afetando as populações desses polinizadores. É o caso de muitas abelhas nativas que sobrevivem do néctar de espécies de plantas de florestas devastadas. Olha lá, então o que acontece? Os plantadores, os agricultores, o que eles fazem? Eles precisam trabalhar com as flores, não é? Para fazer buquê de flores, para presentear alguém, então o quê? Ou até mesmo plantam variedades de flores para comercializá-las. E o que acontece? Vem muito inseto e esse inseto acaba prejudicando essas plantas. O que acontece? Eles precisam usar o quê? Químicas, né? Venenos. Então, o que acontece? Essas substâncias químicas tóxicas que ele usa, que são os venenos, acabam o quê? Matando algumas espécies, não é? Alguns animais, alguns insetos. O que acontece? Aí essas plantas não vão o quê? Se reproduzir como deveriam, não é verdade? Sim, porque os insetos acabam morrendo, né? E aí o que acontece? Acabam o quê? Que as espécies não dão continuidade. Então vamos ver o que é pragas? Organismo que, quando se reproduzem demais ou fora do seu ambiente natural, podem causar algum tipo de prejuízo às plantações. Então, quando tem demais, por exemplo, vamos supor que você faz uma plantação linda de rosas e aí vai um monte de mosca lá. E o que acontece? Você fala, ai, minhas plantinhas estão morrendo. E o que eu vou fazer? Vou passar veneno. Por quê? Porque eu preciso tirar um pouco dessas moscas de lá, senão vai prejudicar o quê? Minha plantação de flor. E o que vai acontecer? Nós vamos precisar usar o quê? O veneno para isso, não é? Então, se você deixa, ela vai, o que vai fazer? Ela vai reproduzindo e vai chegar uma hora que ou você vai passar veneno ou você vai perder todas as suas flores, não é isso? Então, precisa o uso dessas substâncias, só que demais também vai prejudicar o quê? As abelhas, os insetos que vão o quê? Se alimentar do néctar dessas plantas, tá bom? Ficou curioso? Legal! Se você ficou curioso, então eu te convido a assistir esse filme aqui, ó, o B-Movie, que vai falar sobre as histórias das abelhas. Então, vamos ler com a professora? De todos os animais polinizadores, os mais importantes são as abelhas. Saiba um pouco mais sobre esses animais e sua importância na vida das plantas assistindo o filme B-Movie, a história de uma abelha. Nesse filme, podemos conhecer de uma forma bem dinâmica todo o funcionamento de uma colmeia. Eu já assisti várias vezes com meu netinho. Então, aproveita agora que você está em casa, faz uma pipoca,
Pega um chocolate quentinho, um cobertor e assiste o filme para você ver. É bem interessante, você vai gostar. Eu já assisti e você vai dar risada também, que é bem legal, tá bom? E por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida, é só chamar a prof lá no WhatsApp. Beijo e até a próxima aula.